Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que me ouve aqui pelas ondas da nossa internet, né? Agradecer a você que é o meu inscrito aqui no canal, que você que tem ajudado aqui o nosso projeto Motivarei, tem ajudado aqui com o seu curtida, com o seu like, né? Tem assistido os vídeos, tem compartilhado no grupo da família, com os amigos, né? Aí no grupo da igreja, né? Lembrando qual que é o intuito do nosso canal. O intuito aqui do nosso canal, né, do projeto Motivarei, né? Essa primeira ponta do projeto é ajudar, né? Professores de escola dominical, você que é aluno de teologia, você que vai prestar concurso público, você que vai prestar vestibular, ajudar você a interpretar textos, né, com técnicas usadas aí por professores de língua portuguesa, né? Você não vai perder tempo, né, em consumir esse conteúdo, em assistir esses vídeos. Você vai estar agregando, né, valores para a sua vida, né, e vai estar trazendo aí informações, né? E a gente usa como base, né, o livro que a gente usa como base para fazer as interpretações, para treinar as técnicas de interpretação, é o livro Bíblia, é a Bíblia Sagrada, né? Então eu sempre falo, né, para as pessoas que estão chegando agora, que chegou agora, de repente eu apareci na sua For You, ou você veio por alguns shorts, né? Aquele videozinho curto, né? Que o YouTube entrega para você e de repente você chegou aqui no canal. Então eu peço para você, de repente, se tiver um tempinho, acompanhe todo o curso completo, né? Porque o Projeto Motivarei, ele é um curso, né, que é dividido em módulos, né, que são as células de formação. Aí você pode assistir desde a aula primeira, né, e vai tendo nas sequências. Tem as aulas extras, né? As aulas elas estão são até até a aula 11, sendo que a aula 11 ela está em duas partes, a aula 10 está em duas partes e a aula 7 também está em duas partes. E tem as aulas extras, né, que são os provérbios, né, os códex bíblicos, né, que a gente vai soltando aqui, né, o pessoal que já acompanha já sabe o que é, né, vai com o tempo a gente vai falando mais um pouquinho, explicando mais um pouquinho sobre os códex bíblicos, sobre os hacks teológicos, né, que a gente vai soltando aqui, né, e as técnicas, né, para fazer para aplicar na interpretação do texto, né, quem, onde e porquê. Que é isso que eu acabei de dizer. As perguntas para o texto são as perguntas que você faz para o texto para extrair o questionamento ali, né? Fazer a leitura parágrafo por parágrafo, versículo a versículo e vai fazendo questionamento para o texto, né? Perguntando, fazendo essas perguntas: quem, onde, porquê, né? E é importante também, né? Durante seus estudos, você está aí com um caderno, né? Acompanhe com um caderno, uma caneta azul, uma caneta vermelha. A caneta azul para você fazer todas as anotações que você achar pertinente. E a caneta vermelha você vai anotar as palavras repetidas, né? Que você vê no texto bíblico. Todas as palavras que forem repetidas, você vai fazer uma coluna só com palavra repetida. Uma outra coluna, você vai escrever os pronomes que você foi encontrando no decorrer do texto, né? A gente já falou aqui o que são pronomes, né? Para não ficar repetitivo, não ficar falando toda hora, mas se qualquer dúvida você pode acessar a ferramenta Google, ela vai te explicar certinho, né, o que é. Mas a gente tem todo vídeo eu sempre repasso, né? É uma ferramenta que a gente usa na língua portuguesa para evitar ficar repetindo, né, os mesmos termos, né, pronomes indicativos, possessivos, né, para tornar a leitura um pouco mais leve, né? Fazendo isso, você vai conseguir extrair do texto as partes mais importantes, né? Você vai conseguir retirar aquelas palavrinhas, né, que a gente chama aqui no projeto de palavras satélites, né, que são palavras que elas estão ali, né, para facilitar a leitura, para facilitar o entendimento, né, até para melhorar o vocabulário. Mas quando elas estão fora, quando você desagrega ela, desacopla ela do texto, a gente consegue enxergar o esqueleto do texto. O esqueleto do texto é a ideia central do texto, né? Tendo a ideia central do texto, fica mais fácil para você fazer a interpretação, para você absorver e, se você for no caso, aplicar de uma maneira a um próximo interlocutor, né? Ou seja, você for ensinar, ministrar, né? Como a gente comumente a gente fala, né? Dentro da igreja, né? Você vai preparar um sermão, então aí você começa a ter bases de entendimento para elaborar o sermão, porque você já tem uma ideia principal. Você tem que extrair a ideia principal, ela tem que fazer sentido para você e você tem que interpretar como que você vai colocar isso de uma maneira que seja aplicação pessoal para aquela pessoa que está ouvindo, né? Então esse é todo o processo, né?
Esse é uma parte do processo da hermenêutica bíblica, né? A gente está lembrando que esse processo a gente está adotando tanto para a interpretação bíblica como também para outros textos também que dá para fazer, tá? Todos os vídeos eles vão ser divididos em módulos, né? Então vai ficar especificado aí na thumb, vai estar especificado certinho qual que é a referência. Esse vídeo aqui exclusivo eu ainda não coloquei, mas você já deve ter visto na thumb. Ele é sobre provérbios, né? Ele vem falando aqui a importância, né, de buscar o conhecimento, né? Principalmente o conhecimento de um rei tão famoso, né? Um rei que dispensa apresentações, é que eu falo tanto dele aqui, né, que é Salomão, né? E aqui a gente tem na nossa mão, né, uma porcentagem, algumas pétalas, né, algumas pérolas da sabedoria deste rei tão famoso, né, um rei tão poderoso que foi para a época. Hoje um rei, né, que tem um conteúdo, histórico, né, um valor histórico, né, para nós, né, para o povo judeu também, com certeza para o povo judeu também, né, e para nós também como estudantes da teologia, como teólogos, né, como pessoas que buscam, né, conhecer a palavra de Deus, né. E tenho aqui a minha admiração, né, pela pessoa que foi Salomão e pelos escritos, né, que ele deixou, né, de sabedoria, né. Nós que servimos a Deus, né, que cremos na palavra de Deus como a palavra verdadeira, a gente tem a Bíblia como a boca de Deus, né? A boca de Deus. Então, homens escreveram a Bíblia, né? Inspirados por Deus, né? E homens que foram cheios do Espírito de Deus. Né? E eu tô piscando bastante o olho porque a luz tá bem, tá bem no meu olho. Então, eu comentei aqui nas outras aulas, né, a importância, né? Você que quer melhorar sua intimidade, né, com Deus, você quer trabalhar melhor o seu espiritual. Então, fazer esse exercício junto comigo, né? Então, todo dia você vai ler o capítulo do Provérbios, né? O provérbio todo. Então, hoje é o dia 10, né, de maio, então a gente vai estar lendo o provérbio. E os versículos que a gente achar mais, né, interessante, aquele que mais mexer, né, a gente vai separar e levar anotar aqui para depois a gente voltar, ler novamente e fazer aqui uma reflexão sobre eles. Né? Então, o livro do Provérbios eles são mais reflexões do que entendimentos em si, né? Que toda vez que a gente vai treinar a interpretação de texto, eu procuro sempre os livros históricos, né? Porque os livros históricos ali a gente consegue fazer uma distinção. Como eu falei, a coluna com os nomes repetidos, coluna com pronomes e a coluna com os personagens, né? Identificar ali quais são os personagens principais, quais são os personagens secundários, personagens figurantes de um texto, né? Um texto de histórico é como se fosse um filme, como se fosse um livro, né? Uma peça teatral, onde você consegue ali destacar os personagens, né? Isso ajuda muito no entendimento, né? E também vai ajudar na hora de você fazer a sua explicação, quando você estiver ali falando, né, o seu sermão, né? Então, ensinando, ministrando para sua sala de aula, para sua classe. Quanto mais elucidado tiver a mensagem, a palavra, a figura de linguagem que você estiver usando, quanto mais elucidado estiver dentro da sua mente, vai ser muito mais fácil para você transmitir às pessoas. Tem que ter muita certeza daquilo que você está passando. E o primeiro tem que fazer sentido para você. Se você não consegue ler e entender aquilo que você está fazendo, você não vai conseguir, a pessoa quem tá ouvindo não vai entender, né? Essa é uma dificuldade muito grande, né? Que as pessoas elas querem deixar tudo na mão de Deus, tudo na mão de Deus. É serviço de preguiçoso, né? A pessoa tem a Bíblia, a pessoa sabe ler, só que ela menospreza a palavra de Deus, não quer ler, não quer estudar. Ela quer deixar tudo a Deus dará, né? Então, no momento ali, eu vou lá, eu abro a Bíblia, leio um versículo e Deus fala, lógico que Deus fala. Só que pode acontecer de repente você cair num texto aí poético, né? Aí cai um cantares, beije-me ele com os beijos de sua boca, né? Porque o belo seio, né? Então são livros poéticos, né? Que para você ministrar, para você pregar esse tipo de texto, não dá para você só abrir a Bíblia e ler, né? E achar que vai. As pessoas ficam até constrangidas, né? Se a pessoa não sabe, vai usar um texto desse, mas não tem uma noção mínima, né, do que é um texto poético, não vai ler o contexto, né? O porquê, vamos dizer, no caso de Cantares, né? Porque Salomão escreveu os Cantares. Então, tipo assim,
é uma dificuldade muito grande quando a pessoa tem vou fazer uma anotação que veio agora na minha mente agora. Falando sobre Cantares, Salomão escreveu para Sunamita. E quem que foi Sunamita? Sunamita, ela foi a mulher do pai dele na velhice, né? Aí, como Davi morreu, ele assumiu, né, o harém, né? Então, a Sunamita passa a ser a mulher dele. Só que teve um homem que é Adonias, que é filho de por parte de pai, né, de Salomão, né, que ele é o segundo filho de Agite e com Davi. E Adonias é irmão par de pai. Adonias ele tentou tomar o trono de Salomão antes de Salomão fosse separado do rei por Davi. Ele armou todo ali uma cama de gato ali para Davi, fez uma festa, já estava se proclamando rei e não chamou nem Betseba, que era mãe de Salomão, e também não chamou Salomão, né? Mas aí Deus levanta o profeta Natan, né? Foi o tema de um vídeo todo, né? Esse daí, né? Mas é que agora eu lembrei agora que Cantares, Salomão escreveu para Sunamita, né? Que consequentemente foi a mulher do seu pai que ficou com ele, né? Na verdade, né? Então ele agora é a mulher dele. E ele escreveu poesias, né, para ela, né? Eu fico pensando assim, né, teve essa questão dela ter sido a mulher do pai dele e ele mandou matar Adonias porque Adonias queria casar com ela. Você imagina como que essa mulher era bonita, né? Imagina a beleza dessa mulher aí. Foi só um parênteses que eu abri, que eu lembrei aqui agora, depois montar aqui um estudo sobre sobre esse sentimento, né, de Salomão por Sunamita. Salomão e Sunamita. Cantares. A parte histórica da Bíblia é coisa maravilhosa, uma coisa encaixando com a outra. É só quem lê mesmo, que entende, que busca aprender, que vai sentindo o que eu estou sentindo. Que você começa a juntar uma coisa que você leu ano passado, outra mês passado, e aí você consegue começar a compilar, né, no mesmo rolo, né, mental as histórias. Mesmo que faça, tipo assim, anos que aconteceu, né, a distância, né, aí você começa a fazer todo um sentido. Ajuda muito, né, ler a Bíblia em si, né, ajuda bastante a você entender a Bíblia. Se você não ler, você vai ter dificuldade mesmo. E começar a conciliar com as técnicas que a gente vai passando aqui. E Salomão, aqui aliás, eu vou ler primeiro o texto, tá? Mas assim, a importância de todo dia, abre aí o seu versículo, o seu capítulo no dia e faz a leitura, né, do provérbio, né, que vai ser a pérola de Salomão, né, um conhecimento maravilhoso para você, para o seu dia. Se você não tiver tempo, conseguir tempo hábil para cuidar da parte da manhã, você lê o capítulo todo, né, lê pelo menos alguns capítulos, né, e aquele que você mais identificar, anota num papel à parte, põe na sua carteira. Durante o dia, sempre dá um tempinho, abre e dá uma lida nele para você não esquecer. Você fazer menção da palavra de Deus durante o seu dia. Importante você lembrar daquilo que você leu de manhã. Você leu 30 versículos. Dos 30, separa um versículo para o seu dia, né? O livro do Provérbios, eles são conselhos práticos para o dia, né? Então tenta viver aquele conselho, né? Tenta viver aquele conselho, de repente dar aquele conselho para alguém, né? Exercitar, né? E é importante, né? Recitar os versículos bíblicos, né? Gravar eles na tábua do coração. Davi, ele falava assim: escondi a tua palavra no meu coração, no sono, ou seja, para não pecar contra o Senhor, né? Lembrando que agora é de madrugada, agora são madrugada, às 2 horas da manhã, é o horário que eu estou gravando. Então, guarde a palavra do seu coração, tá? Bom, é isso. Bom, agora nós estamos indo para 15 minutos, né, de vídeo, né? Foi essa introdução, né?
E se você tá me assistindo até agora, então, pelo amor de Deus, né? Se inscreve no canal, curte, comenta, tá? E compartilha, tá bom? E não esquece da caneta, dicionário da língua portuguesa, dicionário bíblico, caneta azul, caneta vermelha. E vamos lá, então. Quando terminar a leitura, eu terminar de fazer a leitura, você acompanha comigo. Pega só João Ferreira Almeida aí, sabe, na sua Bíblia, e vamos fazer a leitura junto comigo. Eu vou ler o capítulo 10 todo. Terminou, você dá um pause no vídeo, porque durante a leitura, as palavras que você não entendeu, que você ouviu, achou difícil, que você viu, você já vai anotando em uma coluna. Para quê? Para você, depois que você der o pause, você vai catar o seu dicionário e vai procurar para saber qual que é o significado. E as que não tem no dicionário da língua portuguesa, vai estar no dicionário bíblico, aí você vai procurar. Fazendo isso, você vai aumentar o seu vocabulário, isso vai te ajudar bastante, né? Na hora do ensino, na hora da pregação. Você sabe quando você vai pregar, você já é pregador e vai pregar. Aí supomos que sabe que aquele período que você está ali em cima é devido ao estresse de estar ali centenas, dezenas de pessoas olhando para você ali, 200, 300 pessoas olhando para você. Aquele olhar de julgamento das pessoas querendo que ouvir ali algo de Deus procedenta, e às vezes a pessoa fica intimidada. O que você precisa fazer? Como que você vai vencer isso aí? Cabe que você fica sem saber o que falar, foge alguma coisa da sua cabeça, aumentando seu vocabulário, tá? Isso aí é uma dica que pregador nenhum vai te dar, né? Nem curso de oratória e nem em qualquer curso, qualquer pregador aí, dos grandes pregadores aí que você conhece que estão na mídia, e até os famosos aí, né? Que já tiveram seus holofotes, né? Os seus holofotes aí nos Gideões, né? Você nota que que os pregadores, os grandes pregadores, eles têm uma técnica que basicamente todos eles, né, que têm muito sucesso usam a mesma, que é o que eles falam. Tem duas coisas, né? Esse é um hack teológico aí. Se puder anotar, você anota. Eles falam com clareza. Clareza. Então, para você falar com clareza, você precisa treinar o que? A sua dicção. Anota aí, dicção. Você treina a sua dicção e treinando a dicção, treinando a exercício de dicção que vai trabalhar a respiração também, você vai conseguir falar de uma maneira que as pessoas entendam o que você está falando. E depois falar com aumentar um pouco a velocidade, né? Porque quando você melhora a sua dicção e fala com um pouco mais de velocidade as palavras, aí você consegue prender a atenção das pessoas, porque as pessoas têm que prestar atenção, elas estão te ouvindo nitidamente, só que elas precisam redobrar a atenção, aumentar o foco para entender aquilo que você está falando, apesar de ser compreensível, né? Não vai ficar nada bagunçado, porque está falando certinho a palavra, né? Correto, encaixando a dicção no texto, então as pessoas vão entender o que você está falando. E você acelerar um pouco o texto vai prender mais a atenção da pessoa ao texto que você estiver falando, né? Em alguns momentos, né? Usar essa técnica a mensagem toda, mas em alguns trechos, né? Os trechos que você quer dar mais ênfase para a mensagem, o texto que você quer, aquela mensagem, a revelação, aquilo que tocou o seu coração, que você quer que as pessoas sintam também. Deus falou com você, você quer falar com a pessoa, com as pessoas. Então, nessa parte você tem que trabalhar toda a sua dicção para falar que a pessoa entenda e falar um pouco mais rápido para trazer o foco para você, né? Só que para isso funcionar bem, você tem que ter palavras dentro de você, na sua mente. E para você ter bastante palavras, eu estou falando português, né? Português, textos. Você tem que devorar a Bíblia, devorar texto, ler texto, né? Eu cheguei a fazer estudos aqui, né? Maratona aqui de 6 horas, eu sozinho, passar a madrugada inteira, 4, 5, 6, 7 horas, 8 horas, parava só para ir no banheiro beber água, lendo a Bíblia, né? Lendo 40, 50, 60, 100 capítulos, né? Na madrugada, lendo. Para quê? Para ter texto dentro da minha mente, ter texto. Aí você não fica sem texto, né? Você não fica sem palavra. E quando você se sentir pressionado e quando você forçar a acelerar as palavras, elas vão vir na sua mente mesmo e você vai conseguir colocar ali, você não vai ficar sem saber o que dizer, né? Só que você tem que praticar, né? Então é isso, Provérbios 10, vamos lá. Provérbios acerca de vários assuntos. Provérbios de Salomão, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade
de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência sobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o justo dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco pairador será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência sobre a boca dos ímpios. Ponto. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade de sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é o insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece, e não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem entendido, o mesmo é ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como o vinagre, como os dentes, como o fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína virá aos que praticam iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem agradar, mas a boca do ímpio anda cheia de perversidades. 32 versículos, provérbios acerca de vários assuntos. A minha Bíblia, ela tem algumas marcações, uns versículos chaves, né, para meditação. Eu vou recitar aqui alguns aqui para ver se você também achou interessante. No verso 3. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo. Qual é? Mesmo que a gente esteja falando aqui do alimento, dos dois tipos de alimento, alimento físico, né, proteínas, né, pro alimento do homem, né, e do alimento espiritual. Aqui Deus fala que o justo, né, ele não vai deixar o justo passar fome, né. Aqui está falando do alimento da alma, né.
Mas a gente entende também, né, que a pessoa que é justificada pela fé, que anda em retidão, ela é acompanhada, ela vai seguindo os sinais de Deus, né? A Bíblia fala que os sinais seguirão os que crerem, né? Então, a pessoa que anda em retidão, que é justa perante o Senhor, Deus ele supre a necessidade da alma, né? O que uma coisa que fica bem clara, né? Que às vezes que é um alimento que supre, né, a necessidade da alma, ou seja, no sono, que na madrugada dá sono mesmo. Estuda na madrugada, pra abrir a mente. E o que faz ele que alimenta a alma do justo, né, o que traz, né, aquele equilíbrio emocional, é a palavra de Deus, né? Principalmente quando você não consegue ler, você ir, né, na igreja e ouvir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela vem assim, conforta. Hoje mesmo, né, no caminho, eu indo pro culto, né? Aconteceu algumas situações antes, né, eu tava assim, um pouco assim, preocupado, né, com as situações da vida. Aí cheguei no culto e foi como se tivesse deixado um, um peso na espiritual, sabe? Então orei, falei com Deus, chorei. A palavra veio de encontro comigo, né? Foi uma palavra ali falando sobre o rei Davi também, né? Segundo Samuel. E estavam falando sobre Mefibosete, né? E sobre Lodebar, né? Mefibosete ele morava num lugar chamado Lodebar, que chamava um lugar desprezível, né? Traduzindo, né? E Mefibosete tinha um problema, né? Nas pernas, ele era coxo, né? E era desprezado, né? Mas ele é lembrado, né, pelo rei e ele vem, senta na mesa do rei, né? Ele foi lembrado, se não me engano, acho que ele era parente de Saul, né? Saul acho que já tinha até morrido já. Mas depois se estiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários, né? É que agora que veio assim, né? Eu comecei a lembrar. Tem uma benevolência, né, de Davi, que Deus usa tanto o ímpio como o rei, como o pastor, como a pessoa que está próxima de você, né? Então, e aqui lá no caso de, de 2 Samuel, né? Ele usa ali o Davi, né? Para abençoar, né, essa pessoa era coxo, né? E estava ali sendo desprezada, né? E ele recebe ali um momento de honra na presença do rei. E o versículo 13 aqui ele fala que é uma garantia do Senhor que Deus ele não vai deixar passar a fome da alma. A alma do justo não vai passar fome. E aqui ele faz um paralelo sobre desejo, porque ele fala de alma e o paralelo, né, o antônimo, né, na parte B do versículo, ele fala sobre desejo. Então aqui ele fala sobre duas situações. Uma situação ele está falando sobre a alma e o oposto é o desejo. Um é o justo e o outro é o ímpio, né? Então quando ele se refere ao ímpio, ele está falando sobre desejo, né? A Bíblia fala também sobre desejo desenfreado da carne, né? A gente tem essa natureza adâmica, né, do homem, né, da mulher, de ter esse desejo voltado, né? Mas é muito mais fácil de cometer pecado, errar, né? Fazer coisas que desagradam a Deus, do que propriamente dito fazer coisas que agradem a Deus, né? É o sono de novo. Vou tomar café para acordar. Peraí. Um gole de café. Esse é o verso 3. Um verso interessante para anotar e para gravar. Provérbios 3:10. O Senhor não deixa a fome da alma do justo, mas o desejo do ímpio rechaça. Você pode perceber que o capítulo todo, o verso era uma condição, uma resposta, ou pergunta e resposta, né? Ou afirmação e condição, ou afirmação e pergunta.
Então é tipo um sim ou não, sim ou não, sim ou não, né? É sempre um comparativo, né? A parte A e parte B, né? Primeira parte A é antes da primeira vírgula. É assim que a gente faz a divisão dentro do parágrafo bíblico, né? Dos textos bíblicos, né? Então, da primeira letra até a primeira vírgula é a parte A, né? Da primeira vírgula até a próxima é a parte B. É assim que funciona. Fazer para entender, né? Para você conseguir fazer a divisão correta do versículo para fazer o entendimento dele. Então é uma maneira, é uma técnica também que ajuda até você decorar o versículo, né? Para você gravar. Então é sempre uma pergunta, uma resposta, né? Uma afirmativa. Então é um sim ou não, sim ou não, sim ou não, né? Que nem aqui, ó, o 3, ele fala o Senhor, ele tá falando, fala do Senhor, tá falando de Deus. Então ele fala sobre um condicionamento, né? Ele fala sobre uma promessa e fala sobre um sujeito. Que é um sujeito? A alma. De quem? Do justo, né? O sujeito é a alma do justo. E a promessa é não passar fome, né? Então você vê a promessa, o sujeito ali, né? E a condição. E aí depois ele faz o oposto, né? Que é o do que vai acontecer com o ímpio, né? E faz esse paralelo, né? Entre fome da alma e desejo, né? A fome da alma é uma necessidade emocional que o justo precisa suprir. Essa Deus supre, né? Já o ímpio, ele não chama nem de necessidade da alma. O ímpio, ele está chamando que de desejo, né? Desejo, né? Lendo devagar, né? Respeitando o ponto e a vírgula, fica bem fácil para fazer, para gravar, né, o versículo. Vamos ver aqui outro versículo aqui, ó. O versículo 12 do livro de Provérbios. O ódio excita contendas, mas o amor, ó, o ódio está contendas. Então é uma condição que está falando sobre uma coisa negativa, que é o ódio. Qual que é a condição do ódio? O que o ódio faz? Ele traz contenda, que ele usa o termo excita contendas, né? Que levanta contendas. Mas o amor cobre todas as transgressões. Resposta, então, tipo assim, então uma pergunta, questionamento, ou uma afirmativa, depois uma controvérsia, ou então, tipo assim, o antônimo, né, a diferença, né, o oposto, né, de. É bem interessante, né, o método, como a gincana de palavras, né, que Salomão vai usando, até mesmo para ajudar no nosso entendimento aqui, né. Verso 22. A bênção do Senhor é a que enriquece, e não acrescentadores. A bênção de Deus, quando ela é entregada na minha, na sua vida, ela não deixa resíduo, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente quer alguma coisa de Deus, que é uma bênção de Deus, né? Só que a gente não está preparado para receber essa bênção. E aí o que resta para nós é a murmuração, a gente reclama. Pedi, Senhor, mas o Senhor não me respondeu. Deus não é que Deus não respondeu. E ouviu, né? E a resposta dele foi não. É que você que não aceitou o não dele, né? Que a gente vai começar a orar pedindo um sim para Deus. Tá esperando sim. De repente ele já respondeu. Só que o fato dele não ter efetuado o milagre quer dizer que a resposta foi negativa, né? E a gente tem essa tendência, essa questão a que achar que tudo que passa na nossa mente Deus é obrigado a fazer, né? Como se Deus fosse o gênio da lâmpada, né? Até fiz essa analogia uma vez em uma das videoaulas aí, né? Mas não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Fala novamente, né? Você que de repente você passou aqui, eu parei aqui na sua For You, né? E você não sabe o que está acontecendo. Então esse aqui é uma maratona de estudos do projeto Motivarei, né? Que a gente faz durante o dia também, mas eu gravo muito na madrugada também, que é um momento assim que eu consigo meditar, né? E a gente faz, que é uma meditação juntos, né? Vamos aprendendo juntos, porque eu não sou dono da verdade. Né? Eu tô aqui para aprender e a gente está aqui dividindo conhecimento e usando técnicas, né, para abrir o seu entendimento, para ajudar você a fazer a extração do texto, né, melhorar você, melhorar o seu vocabulário, né? E outro detalhe também que é bem deixar frisado, que faz parte da característica, né, dos vídeos, né, da performance dos vídeos, né, de como eu quero que ele seja entregue para vocês, que tem uma característica como ao vivo, né, apesar dos vídeos todos serem gravados,
é como se fosse ao vivo, né? Então, num vídeo ao vivo, né, que assim como quando ficam as lives gravadas, o vídeo ao vivo não dá para editar, né? Então, então essa que é a questão, né? Porque aí dá para você pegar a minha sinceridade, né? A câmera vai captar a minha sinceridade aí, eu tô procurando ser o mais sincero possível naquilo que eu tô lendo e expondo para vocês e para que o aprendizado seja de uma maneira natural, né? Natural, né? Sem máscara, né? Sem querer me aparecer, sem querer ser melhor, né? E também aqui eu tô mais propenso a errar, né? Falar alguma coisa errada, tropeçar, morder a língua. E também tô aqui sujeito, né, a pedir desculpas também, de repente, né, me equivocar, né, em algum texto, né, falar alguma coisa a mais, né, ou a menos, né. Então, tá a caixa de comentários, né, para você aí fazer o seu comentário à vontade, seja ele bom, seja ruim, aí acertar o seu dedo aí no like, se inscrever no canal, né, e compartilhar, né, aí no grupo da igreja, compartilhar no grupo dos amigos aí, pessoal que gosta de ouvir a palavra, né. O Analytics do YouTube disse que a maioria das pessoas, né, 76% das pessoas que estão consumindo aqui o meu conteúdo são homens, né, e a maioria de 34 a 45 anos, né, esse é o foco principal, o público-alvo, né, eu acredito que o público, né, que eu quero atingir, assim, na maioria, eu quero que cheguem nessas pessoas, né, que provavelmente são aí os ensinadores da palavra de Deus, são aí os pregadores, os pastores, professores da EBD, né? Então eu ainda não subi nenhum vídeo, né, de comentário da lição, né, da escola bíblica. Vou ver se eu começo a subir os vídeos, né, porque a gente vai fazer nas pré-aulas. Aí você já vai se preparando para a aula, né? Você faz a pré-aula, né? E aí quando você chegar lá na sua aula no domingo de manhã, a gente já fez aqui uma pré-aula, um comentário expositivo, né? Existem muitas pessoas fazendo, né, o mesmo processo na internet. Só que qual que é a diferença? Os professores da internet, eles vão fazer o comentário com você já com a aula pronta. Aqui nós vamos montar a aula, então você vai aprender da mesma maneira que eles usam, né? O mesmo método que o Elienay Cabral, que é o autor da lição, ele que escreveu a lição, né? Então, nas minhas pré-aulas, né, de lição de escola dominical, você vai aprender o método, né, que os escritores, né, que os autores das lições usam, né, para fazer as interpretações, para elaborar lições, né? Então a gente vai estar nesse nível de entendimento, né? Então você não vai só acompanhar, assistir uma aula de alguém que preparou uma aula, né? A gente vai preparar, produzir uma aula juntos, né? Então quando você chegar lá na sua aula, se você for aluno, você vai estar apto aí a ser o primeiro da turma, né? A entender bem entendimento, participar bem, né? Dominar o assunto. E você como professor, você vai ser o melhor professor de escola dominical aí da sua igreja, né? E as pessoas vão sempre requisitar você, né? Lembrando que um bom pregador, ele precisa ser um bom ensinador, né? O pregador que não sabe dar um culto de doutrina, não sabe ensinar a palavra de Deus, ele não consegue ensinar, não consegue trabalhar com a igreja sem a igreja estar glorificando, ensinar com a igreja em silêncio, ele precisa aí melhorar um pouco, né? Porque o pregador tem que ser ensinador, né? Só nem só de pão vive o momento a palavra que sai da boca de Deus. Eu tô querendo dizer o seguinte, que só chegar, né, com mensagem pronta, às vezes mensagem enlatada, às vezes pregação decorada, né, em algum momento aí você vai se estrepar, né? De repente enquanto você só é pregador e vai nas igrejas e prega itinerante é uma coisa. Agora, se você assume uma igreja, uma congregação que é um peso, né, maior, né, e você só sabe pregar, né, aqueles sustos básicos, né, teológicos, né, aquela leitura rápida, né, e não procurou se aprofundar e ser um ensinador, né, um pregador pré-eleitor, né, você vai ter dificuldade, né, vai ter dificuldade. Então, os estudos bíblicos eles ajudam isso, é para isso mesmo, né. E uma boa maneira de você começar, né, a, a, a melhorar, né, o seu vocabulário e também trabalhar, né,
a sua orientação didática dentro da Bíblia é fazer a leitura do Provérbios, né? Que nem a gente lemos aqui o Provérbio 10, né? Que é o provérbio do dia de hoje, né? Eu vou guardar para mim aqui o 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescentadores. A bênção do Senhor, ela é perfeita. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescentadores. Então esse vai ser o meu versículo. Aí você separa o seu versículo, anota no papelzinho, deixa na carteira, deixa na bolsa e vai sempre lendo, né? É importante criar intimidade com a palavra de Deus, né? Buscar Deus na madrugada, fazer os estudos bíblicos na madrugada, o horário que tá todo mundo dormindo e você tá lutando contra o sono, tá vencendo o sono, tá fazendo a vigília e orando, fazendo uma vigília lendo a palavra de Deus, fazendo uma vigília estudando, né? Então você já tá saindo na frente, né? Então eu quero agora um recado, né? Um hack teológico para você, né? Você que é estudante, começou a ler a Bíblia agora, está começando agora, e aí você vê na televisão, você vê na internet, né? Vê no rádio ou vê nas igrejas as pessoas pregarem, né? E de repente você tem esse desejo, né? De pregar, ver ali que você tá, a maneira que você está falando, as pessoas recebendo, você quer entender como funcionam os dons, né? Quer estar buscando a Deus pelos dons espirituais, quer aprender a usar, às vezes você não sabe como usar, né? O dom espiritual. O caminho é a madrugada. A madrugada, né? Entra no seu quarto, na sua casa, vai que nem fica na cozinha, faz o dever de casa. Lá no culto, né? É o complemento, né? Na igreja, mas o seu culto começa na sua casa. Então vai ter culto no domingo à noite, então no sábado você já começa a se preparar. No sábado, quando você chegar no trabalho, no meio-dia, 2 horas da tarde, já começa a se preparar. Já tira uma hora de oração no sábado, tira uma hora de louvor, né? Deixa eu ficar aí umas 3, 4 horas sem assistir televisão, né? No domingo, do sábado pro domingo já pega a madrugada para orar, levanta na meia-noite, tira um período de oração, da meia-noite às 3, oração, leitura, estudo, lê uns 40, 50 capítulos aí na madrugada, entendeu? E vai aqui tentar absorver o máximo aquilo que você estiver entendendo. A experiência da oração e a experiência da leitura bíblica vai causar dentro de você a intimidade com Deus, né? Aí você vai anotando o que você vai sentindo, o que os versículos foram falando com você e vai meditando. Domingo de manhã, escola dominical. À tarde, vai meditando, vai levando seu dia, mas vai meditando. Chegou no domingo, à tarde, vai para a igreja, você separou, imagina, você separou 2 dias da semana quase para Deus. Você não está indo lá só para participar do culto da escola dominical, não. Você já se preparou antes, lá no sábado. Você fazendo isso aí periodicamente, uma semana sim, uma não, ou todo final de semana, dedicar não só a hora do culto, mas dedica o dia para Deus, os 2 dias, o final de semana para Deus. Se dedica em aprender a palavra de Deus, né? Se você não aprender a palavra, se você não entender, não compreender, como que você vai conhecer a Deus, né? Porque tudo que fala sobre Deus, sobre a nossa fé, está contido na palavra. Então você quer ter experiência sobrenatural, você quer ver os dons espirituais manifestando na sua vida, dom de profecia, o dom de variedade de línguas, o dom de visão, o dom da palavra, o dom da ciência, você quer ver isso sendo manifestado na sua vida, você precisa ser íntimo da palavra de Deus, você precisa ler a palavra. Leia, 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 leia a palavra. Leia até fazer sentido. Leu, não entendeu? Releia 30, 40, 50, 100 vezes o capítulo sem entender. Entendeu? Leia até começar a fazer sentido. Aplique as técnicas que a gente vem ensinando aqui, né? A divisão, né, dos capítulos, análise por parágrafo, separar as palavras parecidas, separar os pronomes, achar os personagens, né? E tirar o núcleo do texto e faz o entendimento, né? O núcleo do texto, você não vai pregar o núcleo do texto, nem dar ensinamento com o núcleo do texto. O núcleo do texto, que é o entendimento, ele é para fazer sentido dentro de você. Aí, assim que você consegue tirar o entendimento, o núcleo do texto, ele já fez sentido para sua mente, a hora que você fizer novamente a leitura, da maneira que está no texto e com as palavras satélites, com os pronomes todos na sequência que está, com a linguagem difícil que está ali, você vai ler já com o entendimento. Então a sua parte racional já foi ativada. Você já tem o entendimento.
A partir daí já começa a nascer a base de um sermão, a base de uma palavra, né? Para você, a estrutura de uma mensagem para um esboço, né? Porque você já vai ler com entendimento. Com o tempo, a leitura vai ser meio que mecânica. Você vai começar a fazer a leitura e já vai entender o que o texto está dizendo. Entendeu? Então, isso é um exercício que é inicial. No futuro, você vai fazer a leitura e não vai mais precisar fazer esse processo, porque esse processo vai ser automático na sua mente. Né? Olhar e forçar, né? Fazer toda a extração do conteúdo. Você vai ler, acabou a leitura, você já vai ter entendido, né? Tudo que aquilo que você leu, né? Então, essa que é a grande sacada, né? É por isso que eu digo sempre que vocês têm que assistir a aula toda, né? Eu não falo qual que é a minutagem, né? Tipo assim, o que é aquela grande sacada que eu falo que é o hack teológico. Porque para a pessoa só entrar, absorver e sair fora. Não. Tem que ter um contexto. A pessoa tem que acompanhar a aula, né? E separa um momento para estar aqui comigo, para assistir a aula, para assistir o que a gente tem a dizer aqui, né? Leia os comentários também, ver se você concorda com o nosso amigo, nosso irmão que deixou o comentário aí. Assim a gente vai construindo o nosso curso, construindo juntos as células de formação. Você vai perceber que ao longo dos dias, né, conforme você for assimilando e assistindo as aulas, você já não é mais o mesmo, né? Você já está sempre evoluindo, né? Você já sabe um versículo a mais do que ontem, amanhã, depois de amanhã você já sabe 2 a mais, né? Já vai entendendo algumas coisas, algumas linguagens um pouco mais complexas aqui do texto, você já vai melhorando, né? Como melhorar aí o seu sermão, né? Como melhorar a sua performance pregando, né? Como aí perder a procrastinação, como perder o medo, a vergonha de falar em público, né? Tudo isso aí são coisas que a gente vai abordando aos poucos dentro daqui do nosso curso, né? Das nossas células de formação, né? Entenda, né, que cada curso ele é uma formação. Cada curso é uma formação, é um vídeo aula que é uma célula de formação, né? O que você está se formando? Você está formando um pensamento, né? Pensamento técnico, né? Essa aqui é uma análise técnica da palavra de Deus, né? Nós fazemos uma análise em dois contextos. Nós fazemos uma análise histórica e fazemos uma análise técnica, né? Da construção do texto, né? A construção, né? Da ideia do texto, né? Conseguir absorver, né? Tem um mosquitinho aqui. Conseguir absorver aquilo que o autor quis passar pra gente, né? Aquilo que ele procurou passar pra gente da maneira assim, da melhor maneira, né? E que às vezes a gente vai ler, vai fazer uma leitura e às vezes passa correndo, desapercebido, não presta atenção direito, né? E que a gente está lidando com um texto que quem escreveu esse texto foi nada mais, nada menos que Salomão, o filho do grande rei Davi, né? Que hoje, né, é o grande rei Salomão, né? Foi o grande rei Salomão e hoje deixou aí o conhecimento pra gente, né? O conhecimento aí segundo a Bíblia, foi o homem mais rico e mais sábio da época, e depois dele não ia existir mais. Então, você imagina o potencial que nós temos nas nossas mãos, né? De aconselhamento, o potencial de ser também bons conselheiros também, né? Fala em conselho, né? Na comunidade onde eu fiquei, né? Tinha um processo muito legal, né? Que era a partilha, né? A partilha, ela que era entre o orientador, né, e o aluno. A partilha ela trazia uma proximidade muito grande, né? Aquela conversa, né? Era entre quem estava observando e quem estava ali recebendo tratamento, né? E eu acho que isso deve ser uma coisa que deve ser implantada em todas as igrejas, né? Principalmente o pastor não consegue, ele tem que ter, por causa das correrias, tem que ter um conselheiro. Aí o conselheiro, né? Esse ficaria seria o dos casais, né? Dos homens, né? E a mulher para as mulheres casadas, né? E um para os jovens e adolescentes, né? Que senta, conversa. E como que funciona essa conversa? A partilha basicamente, ele pergunta o que a pessoa está se sentindo. E ali você fica uma hora ali. Dá uma hora passar rapidinho, né? Você fala que algumas pessoas assustam, mas a pessoa quer falar até mais. E você vai questionando a pessoa, né? Você só faz perguntas e deixa que a pessoa fale sobre ela.
E depois que ela fala o máximo que ela fala dela, que você vê que você extraiu tudo dela, porque geralmente a resposta está dentro da pessoa, né? Ela pôs para fora. E aí entra o processo de tratamento de traumas, né? De cura interior, né? A pessoa expôs a vida dela ali, né? Como se estivesse falando com um psicólogo, expondo para um psicólogo. Aí você, à luz da palavra de Deus, né? Guiado pelo Espírito Santo de Deus, recolhe aquelas informações, digere aquilo ali, né? Sente aquela empatia, né? Se coloca no lugar da pessoa e aí você dá o conselho. Era gratificante, né? Saber assim, né? Gratificante, né? Você começa a perceber que você tá indo bem nas partilhas quando as pessoas começam a cobrar a partilha. Nossa, vamos fazer partilha, né? A partilha está atrasada. Aí quer dizer que a partilha tá fazendo efeito para ela, que a sua partilha tá sendo boa, né? Se você não conseguiu entender como que funciona o da partilha, você marca aí no comentário. Mas não tem erro não, né? Pede a orientação de Deus e vai dar tudo certo. Um lugar afastado, né? Tipo assim, sai, não fica perto. Você vai partilhar com a pessoa, pega essa pessoa, vai para um lugar afastado, né? E fica ali isolado. Aí antes de começar qualquer coisa, pega na mão da pessoa e faz uma oração, né? Faz uma oração ali e ora pela pessoa, né? E aí senta e fala, pergunta pra pessoa como foi a semana dela. E aí, como fulano, como foi a sua semana? E aí, como tá na sua casa? E na escola, na faculdade? E aí? E aí, pai, como que tá o seu dia? Como foi o trabalho? Pergunta pra ele como você, né? Ele vai começar a sair, né? Às vezes as pessoas, elas não têm mais amigos hoje em dia. Elas não querem parar pra ouvir elas, né? Então a partilha, ela é um processo respeitoso onde você para pra ouvir a pessoa. E aí a pessoa, ela coloca ali, expõe muitas coisas. E você também leva um caderno e vai anotando, né, partes principais, porque para você usar aquilo ali para poder aconselhar a pessoa. Você chegar falando, você vai anotando, anotando. Depois os pontos principais que ela falar. Depois que a pessoa falou, você vai repassando aquilo ali que ela mesmo falou. E aí você vai dando seus conselhos em cima daquilo que ela falou. Muitas das vezes a pessoa, ela nem conselho ela quer, ela sabe até a resposta. Só que ela quer ouvir a resposta da boca de outra pessoa. Então, para ter a certeza daquilo que ela está fazendo. A gente vai ter também aqui uma coisa que eu acho muito bom também, que uma época eu tava estudando, né? Tava fazendo a educação à distância, né? Que era do Seminário Batista, que é a psicologia, curso de psicologia pastoral, né? Apostila grande, grossa e bastante conteúdo, né? Essa apostila eu não tenho mais ela aqui, mas eu vou estar montando um curso, né? Que vai ficar também disponível aqui também, né? Então você que ficou até aqui, que ouviu, né? Você vai ficar sabendo em primeira mão, né? Que vai ter um curso que é um curso de psicologia pastoral. Então vai estar, o curso ele já está pronto, né? Mas eu tenho que elaborar ele. Falta mais algumas pesquisas para fazer, né? E a gente vai estar subindo ele aqui, vai estar gravando aqui, vai estar subindo ele aí, vai ser o curso de psicologia pastoral. O curso é imperdível, né? Que você tem que acompanhar, né? Curso gratuito também, né? Só que quem vai saber quando subir, né? Agora você que ouviu até agora vai já sabendo em primeira mão. É só ativar todas as notificações, se inscrever no canal e ficar atento, né? Aí quando subir o curso de psicologia pastoral, tenho certeza que você vai gostar muito, né? Porque vai entrar essa parte, né? Da, da conversa, né? Da troca de sentimento, né? Da, da conversa, né? A dois, né? De fazer essa extração de conhecimento da pessoa, essa técnica que nós estamos aplicando no texto, para entender o texto, né? A mesma técnica, né, vai ser aplicado à pessoa, né? Então, a transmutação de sentimento, né? Você usar ali as técnicas que a gente está exercendo aqui para entender o conhecimento, tirar o esqueleto da ideia do texto, através da partilha, né? A pessoa vai se falando, você vai anotando e mentalmente ali você vai, conforme depois quando você for repetindo o que ela falou e ele já dando entendimento ali e encaixando uma argumentação para poder ajudar ela, você já vai estar tratando, né? Tirando, entendendo qual que é a raiz do problema, né? O resumo do problema, o que está atrapalhando ela. Aí você vai conseguir dar alguma coisa consistente para ela, né? Você vai conseguir entender ela. No jeito que você conseguir entender o texto difícil do livro, você vai conseguir entender a vida complexa da pessoa que está falando ali com você.
aí você vai conseguir entregar para ela um bom conselho, né? Que isso vai tornar de você um excelente conselheiro, né? Um bom pastor, ele precisa ser um excelente conselheiro. Ele tem que aprender a cuidar de vida, aprender a cuidar de alma, não é só pregar, né? Não é só sair pregando. Tem que ensinar, tem que pastorear, né? Porque ser pastor é dom, né? Não é cargo, né? Ser pastor é dom de Deus, né? Pessoal, eu vou encerrar aqui, né? O estudo de Provérbios, né? E toda essa a minha fala, né? Que daqui da madrugada, né? Eu quero só ter a agradecer você que me acompanhou até agora, né? Que viu todo o conteúdo, né? Que está me acompanhando, que está me ajudando, compartilhando nos grupos, né? De WhatsApp, de Facebook aí, né? Que você que comenta nos vídeos, né? Que já ativou o sininho. Meu muito obrigado, tá? Que Deus abençoe sua vida, tá? Continue fortalecendo nosso ministério. Se você quiser ajudar, contribuir, né? De alguma com um valor financeiro, aí na caixa de comentários tem o meu Pix, que é hebercreme2015@gmail.com. Você pode estar fazendo uma doação de qualquer valor para estar me ajudando o nosso Ministério Palavra Viva, tá? E também você vai estar ajudando junto o projeto Motivarei. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Deus abençoe.